Nossa história de hoje, ela se baseia em um personagem muito conhecido por cada um de nós. É a história de João Batista. A lição deste sábado, dia 29 do 3, é o nosso 13º. Só que eu não gravei as outras lições, então como que eu vou continuar? É por isso que agora eu vou contar a jornada desta lição que nós aprendemos. Eu vou contar para vocês. E no final nós vamos trazer uma mensagem especial para as nossas vidas. Se vocês querem saber qual é a mensagem que eu vou dar para nós sobre a lição, bora lá. A nossa história, de início, nós já demos de cara com as profecias em relação a Jesus. A história completa, Jesus ainda não havia nascido, e o anjo de Deus, chamado Anjo Gabriel, foi até Maria e disse que ela teria um filho. E esse filho se chamaria Jesus, quem salvaria o povo do pecado. Que salvaria o povo. E a Maria atendeu de bom grado a missão que ela teve, que era de conceber Jesus. Depois ela contou para José, mas o problema é que José, ele não confiou na Maria, porque eles ainda não tinham feito filhos ainda, não haviam se deitado ainda na cama, não tinham ainda feito o sexo. E ele falou, Maria me traiu. E ele estava deixando a Maria. Foi então que o anjo foi até José e falou que a Maria não havia o traído, e sim que Jesus era um filho que vinha de Deus. Maria não fez nenhum ato sexual para ter Jesus. Foi o dom divino. E José acreditou no anjo e ele aceitou Maria na sua vida. Quando falaram que todos aqueles, depois de um tempo, José e Maria, eles ficaram juntos e eles tinham que ir para Belém. Chegando lá, não havia lugar nenhum para que eles pudessem ficar. Não havia lugar. Só que então ofereceram para ele um lugar, uma estrebaria, que onde ficavam os animais. Eles foram até lá e foi lá que Maria concebeu Jesus. Nisso, no caminho, vieram magos do Oriente e os pastores. Os magos do Oriente, eles viram a estrela que estava apontando aonde exatamente estava Jesus. Só que eles chegaram lá, vamos dizer, no centro de Belém, e Jerusalém no caso, e eles foram consultar o rei, porque eles achavam que o rei saberia onde nasceria Jesus. Mas ele não sabia. Até que o rei pediu para que seus servos pudessem ver alguma profecia em relação a isso. Eles encontraram que Jesus nasceria na cidade de Belém, Nazaré. E o rei pediu para que os magos, quando chegassem no local, fossem até lá e avisassem que Herodes iria adorar. Mas Herodes tinha segundas intenções. Herodes estava com medo de perder sua posição ao descobrir que a profecia dizia que havia um novo rei. E ele ficou com medo de que Jesus roubasse sua posição, porque ele achava que Jesus seria o rei de Jerusalém. Mas na verdade, Jesus seria o rei da nova Jerusalém. Continuando, ele estava enganando, queria matar Jesus. Mas os magos foram do mesmo jeito. Foram lá, entregaram os presentes junto com os pastores, que também adoraram a Jesus, quando os anjos cantaram em grande coro para os pastores para poderem irem lá. Então os reis magos do Oriente deixaram ouro, incenso e mirra, que seriam essenciais para a jornada de José e Maria. Quando o anjo Gabriel então foi até os magos e falou que era para eles irem para outro caminho, porque Herodes queria matar Jesus. Então eles foram para outro caminho. E o anjo Gabriel avisou José, saia daqui e vai para o Egito, para outro lugar, porque o Herodes quer matar Jesus. José acordou, chamou Maria, pegou Jesus e foram embora. Herodes, quando descobriu que ele havia sido traído pelos magos, ele mandou todas as crianças, mandou os soldados matarem todas as crianças menores de 2 anos, porque ele não sabia ao certo qual era a idade de Jesus e ele calculou pelo período que se passou lá. Ele matou todas as crianças de Jerusalém. Aquilo foi um massacre, uma tragédia grande para as famílias. Depois de um tempo, Herodes morreu. E José soube disso e resolveu voltar. Só que ele descobriu que o sucessor de Herodes era seu filho, ficou no lugar do seu reino, e ele estava com medo que o seu filho quisesse vingança ou algo do tipo. Então eles não foram exatamente para Belém. Eles foram para um local mais restrito, mais pequeno, Nazaré.
Até porque isso também ajudaria a cumprir uma das profecias que Jesus seria nazareno, alguém que nasceu em Nazaré. Então Jesus cresceu em Nazaré. Jesus, ele estava pequeno e quando completou 12 anos, ele pôde acompanhar seus pais para as sinagogas, para poder adorar a Deus lá, porque só podia aos 12 anos, era a cultura daquele tempo. Quando eles chegaram lá, seus pais não viram mais Jesus de vista. Procuraram ele em todas as partes, foram e voltaram para casa, até que encontraram Jesus conversando com os sacerdotes, os fariseus. Eles ficaram procurando: Jesus, onde você estava? E ele falou: eu não me perdi, eu estava aqui na casa do meu pai. Depois desse momento, Jesus cresceu e ele se tornou um homem já grande. Ele foi atrás dos discípulos. Os primeiros foram Pedro, Tiago, João, os discípulos quando foram pescar os peixes e não estavam encontrando nenhum peixe. E Jesus pediu para que eles jogassem a rede do outro lado e assim vieram os peixes. E Jesus convidou eles para serem seus pescadores de homens. Ou seja, pediu para que eles fossem seus seguidores, seus discípulos. Ele também falou que ele era o Messias e o povo de o povo estava esperando que o Messias viesse. Porque eles achavam que Jesus livraria eles dos romanos, mas na verdade livraria eles do pecado. Continuando, chegou um momento especial na qual Jesus gosta muito, que é quando duas almas se juntam, no caso, um casamento. Jesus foi convidado para o casamento. O único problema é que o vinho acabou, e naquele tempo o casamento durava vários dias. Acabou o vinho. E agora? Maria pediu para que Jesus pudesse fazer alguma coisa. Ainda não estava na hora, mas Jesus atendeu o pedido. Ele atendeu o pedido, pediu para que enchesse as jarras de água e que servisse para o dono da festa. E quando serviu para o dono da festa, a água se transformou em vinho. E o dono da festa falou: esse é o melhor vinho que eu já vi. Nunca, na maioria das vezes, o dono da festa falou: deixam o melhor para o início e deixam o ruim para o final. Mas hoje foi diferente. Deixaram um vinho bom assim, mas deixaram o melhor vinho no final. Jesus fez um ótimo milagre. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Continuando, Jesus, ele foi batizado por João Batista. João Batista era primo de Jesus. Nós vamos estudar mais João Batista mais para frente, já para a última lição. Mas de início, João Batista era primo de Jesus. E então, eles não tinham um contato muito físico, não tinham um convívio grande de vários anos. Porque era o plano de Deus. Mas continuando, quando João Batista viu Jesus, ele o batizou. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus e falou: esse é meu filho amado, que tanto eu amo. Mas, depois desse ocorrido, Jesus foi até o deserto. Ele foi tentado por Satanás várias vezes. Tentado a comer, a se jogar e a querer as riquezas. Mas Jesus respondia de acordo com a Bíblia. Ele falava: não só de pão viverá o homem. Ele também falou: não provarás o poder de Deus. Ou, gente, Deus já venceu o mundo. Satanás não tem nenhuma riqueza nesse mundo. A única coisa que ele tem de bom é o pecado, né, aqui no mundo. Jesus recusou tudo isso. E sabe o que é o mais engraçado? Engraçado não, mais interessante? É que parece que Jesus passou só um dia discutindo com Satanás, mas não. Foram 40 dias de jejum, sem comer e oração. 40 dias de Satanás tentando Jesus de todas as formas. Imagina 40 dias sem comer no deserto, com alguém enchendo a sua cabeça de tentações. Nós poderíamos ceder, mas Jesus não cedeu. E ele estava como carne, estava como ser humano. Mas a mente dele estava em espírito. Depois deste acontecimento, passou-se uma etapa na vida de Jesus. E nós chegamos na parte em que Jesus ele é honrado quando ele estava entrando no templo. Quando ele entrou no templo, ele viu o templo de Jesus sendo totalmente utilizado de forma indevida. Estavam vendendo animais, fazendo negócios que não era para aquilo. Jesus ficou com raiva, não das pessoas, mas da atitude delas. Ele começou a destruir tudo. Ele falou: na casa de meu pai não é lugar de ladrões, isso é um lugar de adoração. Ele começou a gritar, a falar. Os fariseus chegaram lá com raiva de Jesus, sei por quê? Porque eles tinham combinado um esquema, os fariseus, com os vendedores. Eles ficaram com raiva interrompendo Jesus. Jesus ainda falou:
eu vou descer esse templo, mas em 3 dias eu vou restaurá-lo. Eles acharam como uma afronta. Como é que esse homem vai restaurar esse templo todo, sendo que Salomão demorou tanto tempo assim? Uma afronta para eles. Eles ficaram com uma raiva de Jesus por causa disso. Mas mais pessoas começaram a seguir a Jesus. Cada dia mais começaram a seguir a Jesus. Chegamos na nossa lição, a última, aqui na qual nós recapitulamos hoje. A história ela se baseia muito no João Batista, se aprofunda muito nele. Fala que ele era o maior do que Deus, só que quando Jesus aumentou de popularidade, vamos dizer assim, João Batista tinha 2 escolhas: ter inveja de Jesus ou se alegrar com o seu sucesso. E ele escolheu alegrar. Mas os seus discípulos anteriores de João Batista tinham inveja de Jesus porque João Batista passou tanto tempo assim trabalhando e de repente um homem aparece e rouba seu lugar. Mas João Batista falou: eu tenho que diminuir, ele tem que crescer, porque a missão dele já foi dada. Ele não tinha que morrer na cruz, ele não tinha que perdoar os pecados, não tinha nada disso. Ele só tinha que abrir o caminho para Jesus e que Jesus continuaria a mensagem de Deus para as outras pessoas. Sabe, meus queridos, esse trimestre foi um tema muito especial porque nós aprendemos de Jesus, um homem de tamanho poder e grande amor por cada um de nós. E a mensagem que eu quero trazer por todo esse trimestre é: Deus nos ama. Ele quer o melhor Ele quer o nosso melhor. Ele quer que a gente ajude Ele no seu ministério. Deus está ao nosso lado todos os dias, nos momentos bons ou nos momentos ruins, nos momentos grandes, nos momentos pequenos. Ele está ao nosso lado sempre. Ele nos chama para seguirmos a Ele. Deus quer que a gente prepare a mente das pessoas para a volta de Jesus. Da mesma forma que Deus pediu para que João Batista abrisse o caminho para Jesus aqui na terra. Jesus vai voltar. E Deus quer eu e você, todos nós, no céu. É por isso que Ele nos dá essa missão. Porque Deus quer que a maioria das pessoas esteja no céu. Deus quer que todo mundo esteja. Se nós queremos que a maioria das pessoas esteja no céu, nós temos que cumprir a missão que Ele nos deu. Amém? Que essa mensagem pode ficar na nossa vida para todo sempre, porque nós vamos precisar dela no fim dos tempos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Muito obrigado. Eu queria fazer esse vídeo especial para fazer uma mensagem completa desse semestre todo. Mas eu fico feliz por você ter visto esse vídeo e eu espero que o que eu falei para você tenha tocado em alguma parte da sua vida. Tchau e até a próxima.